Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live bem interessante. Nós vamos falar com a Roseli Evangelista Ferreira, ela que é pedagoga, com especialização em orientação e supervisão escolar, pelo Centro de Patos de Minas, com mais de 23 anos de experiência em escolas públicas e particulares. Nós vamos começar hoje a nossa quinta sistêmica. A Roseli já está entrando, vai se papo com ela. Ela atuou 18 anos com abordagem sistêmica. Ela tem especialização nessa dinâmica energética. Isso, ei, Já Roseli! entrei! Tudo bem? Tudo em paz aí? Tudo em paz, Paulo. E você? Prazer te rever. Que bom, graças a Deus. Muito legal poder falar com você. Ainda estou impactado do último workshop que você fez em Belo Horizonte aqui, Que coisa né? boa. Foi bom, né? Isso, foi muito bom. Ana Senac, lá da Bahia, entrou. Adalto também. Muita gente legal entrando aqui. O Daniel, Jacinto das Orquídeas. Olha, Roseli, que legal. Tá vendo? Pessoal lá também do Instituto. E eu estava lendo aqui o seu currículo. Eu estava dizendo que você fez especialização aqui, né, em dinâmica energética do psiquismo lá na Unipaz. Eu tenho um amigo, o Ângelo, que é filósofo, ele também é da Unipaz. Nós Sim, trabalhamos muito. eu fiz duas formações na Unipaz. A Unipaz me ajudou muito, está na base da minha formação, né? Pierre, Isso. Roberto Crema, bom demais. E Pierre vai. Capacitação em educação em valores humanos na Fundação Pierópolis. E fez vários workshops, seminários e treinamentos. Eu fui em um, adorei. Daqui a pouco estou fazendo o curso aí com vocês. Sim, que ótimo. E desde 2000 no projeto Renascer, né? Que tem uma metodologia, uma visão, uma postura de educação sistêmica que você vai ensinar para nós e para os convidados. Eu estou chamando tanto de gente aqui desde tarde. Estou muito animado com essas três Sim. quintas-feiras, né? Desse Eu, mês que a gente vai conversar, Roseli. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós temos um movimento pela educação que chama Educação é o Alvo. Ele nasceu, Roseli, após eu deixar uma carreira corporativa que eu tinha no grupo da Croton. Posso falar o nome, não tem problema. E aí eu tive um aneurisma, tive que parar porque a vida me cobrou paz e tranquilidade. E aí a gente começou o movimento Educação ao Alvo em 2012. O nosso foco é dar formação continuada. Como a gente não está podendo encontrar face to face, né? Vamos fazer isso online, né? Nessa coisa aí de mundo híbrido, metodologia ativa, né? criatividade também, né? Criar e Isso. inovar. Roseli, eu já vou pedir para que você fale um pouco dessa sua jornada, assim, as coisas que você aprendeu e como que você chegou na educação sistêmica e o que é essa educação, que pode ajudar famílias e escolas, que é o tema dessas três lives que a gente vai Sim, fazer, tá sim. bom? Eu sou professora, né? Agora quase 30 anos já, que eu sou da área da educação. Eu trabalhei com ensino fundamental um, fundamental 2, ensino médio, e fiz a minha formação na minha cidade mesmo, né? Na questão pedagógica, orientadora educacional. Depois eu fiz a parte da supervisão e administração escolar. Mas eu me embrenhei muito cedo na linha holística, né? Eu fiz toda uma formação na Fundação Peirópolis, com um complemento em Prachand Nilayan, que é uma cidade no sul da Índia, onde eu estive por algumas vezes. E também fiz toda a formação em Peirópolis, né? Que é a ADEP, que foi uma formação muito importante. E no meio dessa história toda, dessas formações todas, desde 2000 que eu conheci a educação, a visão sistêmica, na verdade, a abordagem sistêmica, porque o Décio,
e a Wilma, que são os donos do Instituto IDESV, né, os fundadores do Instituto, eles moravam na cidade onde eu moro, até hoje. Eles moravam aqui. E porque ele se encantou, né, porque ele gostou do que ele viu na abordagem sistêmica, ele quis trazer para Patos, né? Então, tiveram vários workshops aqui, e mesmo que às vezes ele não trazia para Patos ou mesmo para Belo Horizonte, então eu comecei a conhecer e a participar como representante mesmo, né? Fazer todo o trabalho. Mas eu sempre trazia no meu coração um desejo de levar para a sala de aula. Eu queria levar essa visão para a sala de aula. E foi exatamente isso que eu fiz. Como o Décio morava aqui, né? Então eu tive um universitário, sabe? Que foi me ajudando, né? Quando eu tinha alguma dúvida, algumas perguntas, porque foi um processo de experimentação mesmo. E o projeto que eu trabalho, que é o Projeto Renascer, que ele é contraturno no horário, né, das crianças, quando elas não estão na escola, elas vão para lá. Nós atendemos 150 crianças hoje, e lá eu tive assim, o campo aberto para experimentar. Então lá já tem 20 anos, né? Fez no início do ano que nós estamos lá. E um dos carros-chefes da metodologia do projeto é a educação sistêmica, que a partir desse movimento, desse conhecimento, nós implantamos lá. E desde o início, quando eu contava para o Décio uma história, uma coisa ou outra, ele falava, vamos fazer isso juntos, né? Eu quero levar a educação sistêmica para todos os lugares. E aí ele fez esse convite, fazia muito, mas aí em 2015 ele abriu o curso de educação sistêmica pelo IDESV e ele me convidou, mas eu fiquei assim meia, né? Do interior, falei, não sei se eu vou dar conta dessas coisas, não. E aí eu fui fazer o primeiro módulo que rodou com a professora Hélia e o próprio Décio, a Wilma. E aí, quando eu estava lá, eu pensei, não, isso aí então eu sei. Desse jeito aí eu dou conta. E aí foi muito bacana, porque foi muito decisivo para mim, numa situação que aconteceu, que eu estava com a minha irmã em Brasília. Passei por Brasília e eu fui com ela no banco e tinha uma frase escrita assim, nessa agência é permitida a entrada de cão-guia. Aí eu fiquei imaginando, né? Achei isso curioso, porque primeiro que eu amo inclusão. Aí depois fiquei pensando, mas essa frase é para quem? Né? Até onde eu sei, o cão não aprendeu a ler ainda não, né? E o cego não ia ler a placa. Mas isso me tocou de forma profunda, porque eu fiquei imaginando a seguinte cena. Era necessário que alguma pessoa letrada, alfabetizada, lesse a placa e falasse para o cego que lá ele podia ir com o cão dele. Então, isso me fez decidir, não que eu quero dizer que as pessoas são cegas, nada disso, né? Mas aí eu entendi que ao longo daqueles 15 anos, em 2015, eu tinha umas placas, sabe? Assim, que eu podia levantar, assim, ó, que poderia ajudar os professores a tornar o dia a dia da escola mais leve. Foi o que aconteceu comigo e foi o que eu experimentei. Então, aí eu falei, não, então eu consigo seguir rodando com esse curso, né, junto com o IDESV, e aí eu fiz isso rodando o Brasil todo, né, fui em próprio Minas, São Paulo, Florianópolis, Rio Grande do Sul, no Norte, na Bahia, enfim, nós rodamos bastante e estamos agora abrindo o curso online, né, que vai seguir, que já está funcionando, na verdade, a Zaira está aí, eu imagino, daí a pouco ela põe aí o endereço. Então, é aquilo que você falou, inovando, né, escrevendo a nossa história agora através do online, que eu acho que também é uma ferramenta, né? Como dizem os mineiros do interior, é o que tem para o almoço, né? Uma coisa bacana é que tem ex-aluno aqui demais. Tem ex-aluno meu, tem seu, falando assim, que sorte a minha que formei pelas mãos dessa amorosa professora, Jaqueline Feltrini. Isso, a Jaqueline é de São Borja, uma querida. Olha, do Rio Grande do Sul.
O da divisa professor com a Donizete Argentina. também, diretor do colégio Maria Clara Machado aqui. Nós estamos O fazendo uma live professor, o sobre. professor Donizete visitou minha cidade, conheceu Patos de Ele Minas. falou, Pato de Minas foi muito bom, abraço. Uhum, Entrando aqui a neurocientista, a Dani. Eu uhum. sou estudante do curso online, já tem gente dando depoimento. Oh, que Tem aluno linda, atual Dani. também. Olha aí, gente. Tem aluno atual também, né? Que está falando isso é a Mi, Merinara. Depois você fala o seu nome aí. Então, olha só que legal. Mas, Desculpa aí, viu, Roseli, se a Paulo, gente. mas eu não enxergo aqui, ó, essas coisas. E eu tô Ah, sem tá. óculos. E se eu ficar com óculos, fica duas bolinhas assim verde por causa da lâmpada. Eu sei. Eu estou enxergando aqui do jeito que eu posso também. Uhum. Vamos em frente. É. Olha, é Mara Minelli, que é o nome dela. Uhum. Roseli, e me fala, dentro dessa trajetória, você acabou ajudando a construir o conceito também de educação sistêmica, né? É, E se você tivesse de explicar para um pai, para uma mãe que está nos assistindo, nesse momento, esse momento é um momento de dor, né? Eu costumo dizer que na escola a gente tem muita dor, né? Educador, indicador, coordenador, avaliador, ai, mas tem vencedor, tem empreendedor, uhum. tem gente que vence e que empreende apesar da dor. A educação sistêmica ela ajuda a cuidar disso, não ajuda? Sim, na verdade, a educação sistêmica, ela tem como base, né, a abordagem dela, ela traz os princípios sistêmicos que o Bert Helling descortinou para nós todos, né? Que tem a ver com as três leis que regem os relacionamentos. Então, a observância dessas três leis nos dá um dia a dia mais harmonioso. E o fato de nós não conhecermos essas três leis e não atuarmos obedecendo, entre aspas, né, observando o que ela acontece, ela traz algumas consequências para a nossa vida. Então, é muito importante nós compreendermos que a base da educação sistêmica vem através dessas três leis, que quer dizer o seguinte: a primeira delas é o pertencimento, que diz o seguinte, porque a nossa família, nossa estrutura de seres humanos é de sistema, né? Nós somos conectados uns com os outros e estamos num sistema. Então, para a estrutura da educação sistêmica, quem pertence à família, pertence. Quem não pertence, não pertence. Essa é uma definição simples que o IDESV tem e que é muito importante para nós, porque ela diz exatamente o que é. Então, quando eu nasci, como eu estou viva, eu nasci de um homem e de uma mulher que se tornaram meu pai e minha mãe, e eles também têm um pai e uma mãe, etc, etc, etc. Então, eu pertenço a um grupo familiar. E dentro dessa estrutura, dessa abordagem filosófica, a lei do pertencimento ela não permite que haja exclusão de nenhum dos membros que pertencem ao meu sistema, ao preço de cobrar, ao preço de que alguma pessoa do sistema atual ou do subsequente inclua a pessoa excluída através de algum sofrimento ou de viver o mesmo destino daquela pessoa. Então, como que a gente levou isso para a escola, né? Essa lei do pertencimento? Primeira coisa é dizer que todos os que fazem parte da sua família pertencem e têm um lugar na nossa escola, na nossa sala de aula. E a gente começa pelo pai e pela mãe, né? E a gente depara no meio dessa história toda com muitas crianças que acreditam de verdade que não tem pai, que não tem mãe, muitas são criadas pelos avós, né? E aí a gente começa um trabalho bem didático mesmo com as crianças e as famílias para estruturar e incluir o pai, a mãe, a avó, o avô, independente da moral, independente do que esse pai fez, independente do que essa mãe fez, de amoral, né, posso dizer assim, nós incluímos, porque se eu estou diante de você, mesmo que à distância, é porque o seu papai e sua mamãe um dia se entregaram um ao outro. E com essa entrega
nesse movimento, você foi fecundado, né? Foi gerado, posso dizer assim. E o fato de você ainda sobreviver a isso é porque sua mamãe escolheu te deixar viver. Mesmo que não Sim. para ela cuidar em algumas situações, né? Que não são muitas, na verdade, mas existem. A maioria das mulheres cuidam das mamães cuidam dos seus bebês. Então, esse encontro, esse pertencimento, aí, com esse papai, ele traz toda uma linhagem para a minha história, que me compõe. E a minha mamãe é a mesma coisa, ela traz tudo, e aí eu sou uma mistura desse pai e dessa mãe, nesse movimento em que não tem como eu separar. Se eu gostar, se eu não gostar, não tem, essa é a minha realidade. Eu sou essa mistura desses dois sistemas, e isso é a minha vida daqui para frente. E é quando eu tomo isso tomo assim, concordo, de aceito, a minha vida fica mais fluida. Eu gosto muito de lembrar de algumas coisas assim bacanas que nós observamos, por exemplo, quando você vê uma criança que ainda não foi impactada pela moral, quando ela é bem pequenininha e que ela escuta o barulho do carro chegando, ou da bicicleta, ou da moto, que está o papai dela, né? Que aquele homem está chegando e ela vê ele como seu papai, porque ela ainda não faz distinção disso. Quando ela vê ele ou a mamãe, ela abre os bracinhos e fala papai, e fala Sim. mamãe. Se aquele homem matou alguém, se aquele homem estava traficando, se ele estava roubando, aquela criança não vê o homem, ela vê a mamãe, ela vê o papai, ela vê a mamãe. E isso, aos poucos, em função da moral e da cultura, a gente vai colocando para a criança que aquele pai não é bom, que aquela mãe não é boa, etc. e tal. Então, na educação sistêmica, nessa primeira lei aí, a gente quer resgatar com a criança esse papai e essa mamãe que vive dentro dela, em cada célula. E porque vive em cada célula, ela é. Então, eu sou, na verdade, Paulo, e você também, os nossos pais andando. Né? Essa mistura que é os nossos pais. E aí, no curso de educação, nós temos vários exercícios e dinâmicas que a gente vai mostrando para as crianças como que é possível incluir esses movimentos todos. Então, essa é a primeira das 3 leis que nós trabalhamos com as crianças dentro desse pertencimento. Todo mundo, todos pertencem, tem um lugar. Então, quem está em casa nunca ouviu falar de educação sistêmica, tem 3 leis. A primeira é a lei do pertencimento. Anota aí, gente, no caderno, viu? Pois vai ter prova. E outra coisa, vai ter curso no SDEV, vai lá, faz a sua matrícula, porque vale a pena, o negócio é bem legal, né? Bem legal. Eu fico assim... Então, e me diga, olha, agora o pessoal está em casa, né? O pessoal está em casa com os filhos forçosamente. Alguns têm que trabalhar, porque a rotina da classe média, depois a gente quer falar também dos pobres, mas assim, a rotina da classe média é o papai sai e hoje a mamãe também sai para trabalhar, quando a família é assim. Tem vários tipos de família. As pessoas adultas saem para trabalhar. Essa criança vai para a escola. Agora ficou todo mundo em casa. Então o sistema que se encontrava menos passou a se encontrar muito. Isso é bom, porque a convivência aumenta, mas também existem os conflitos, porque o computador agora tem que ser usado por um, o telefone por outro. Como é que essa lei do pertencimento pode ajudar? Na verdade, assim, isso que nós estamos vivendo em função da pandemia, né, é único, né, é novo. Nós estamos construindo a história, nós somos o agente dessa história. Não tem como dar um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Mas dentro da estrutura familiar, todas as pessoas têm um lugar. E aí impera, né, essa situação do respeito, porque a segunda lei é a ordem. E a ordem diz que tem precedências, que tem algumas coisas, e que a gente precisa também observar. Mas dentro desse movimento do pertencimento, é importante a família entender que a escola faz parte.
E a escola pertence à estrutura social da criança, né? Então é importante criar um espaço para a criança, um horário para ela poder fazer aquilo que hoje a escola demanda que a criança faça, para que ela não perca, né, a evolução dentro do processo do conhecimento, mesmo dentro da escola. E esse é um movimento que eu tenho observado em função do projeto que eu trabalho, que muitas vezes as pessoas falam, não tem, a mãe, né, não tem mãe, não vai fazer, não tem jeito. E aí entra esse movimento da exclusão daquilo que é possível ter, sim, quando a gente olha e inclui, mesmo que não esteja ali presente naquele momento, tá? Mas o mais importante desse movimento é nós compreendermos que dentro dessa estrutura, a família e a escola e as crianças, todos eles têm um lugar dentro da ordem, que é a segunda lei, né, que rege o relacionamento aí nesse movimento. Então é importante a gente saber qual que é o lugar da criança, qual que é o lugar do pai, qual que é o lugar da mãe, quem vem primeiro, quem tem precedência, quem manda em quem, né, podemos dizer assim. E na escola hoje isso ficou muito mais claro com a pandemia. A gente vê que as crianças, elas estão muito fora do lugar, né? E quando a gente está fora do nosso lugar, a gente perde força. Nós perdemos, eu costumo dizer, a seiva que nos alimenta, enquanto se a gente fosse uma árvore, né? Nós perdemos força. E aí a gente não consegue seguir para realizar aquilo que a gente veio para realizar nessa vida. Porque pode ser que eu esteja equivocada, mas nós não estamos aqui passeando, não. Né? Com certeza, cada um de nós temos algo para fazer dentro desse movimento. E pode falar, Paulo. Te interrompi, desculpa. Você está falando dessa missão, né, existencial que cada um tem. Você sabe que esse mês, Roseli, vou te fazer uma surpresa agora, tá? Tá bom. Pode? Uhum. Quando você toma água. Olha, esse mês é aniversário, dia 12 de julho, aniversário da Malala, né? Aquela moça que lutou para estudar. Sim. Uhum. Tem aquela história dura. Ela formou em Oxford. E aí, com todas as pessoas que eu estou conversando em mês de julho, eu estou entregando esse troféuzinho aqui. Nós vamos encontrar Que pessoalmente. chique! Adoro presente! Esse é o troféu que chama Mulheres Educadoras. O movimento faz e entrega para mulheres que impactaram a educação. Aqui tem escrito Prêmio Malala. É porque é o turbante dela, né? Sim, é o turbante sim, dela. sim. Que bonito! E aí, então, ó, receba assim, on, depois vai ser off, tá? Eu acho que o on é o off, que o off é o on, mas vai ser receba. Então, que a gente chama de mulheres educadoras. Na sua vida de mulher educadora, você já conviveu com diversas crianças e as escolas, a pergunta é, nas escolas, o pessoal resiste à educação sistêmica, aceita ou demora um tempo? Na verdade, assim, eu gosto, o professor, sabe, Paulo, ele sempre quer melhorar. Eu não sei se é porque eu sou professora, toda vez que eu ouço alguém falar mal do professor, entre aspas, fazer um julgamento, eu fico assim, olhando, me perguntando, será que essa pessoa realmente conhece o professor? Porque assim, se tem uma pessoa nesse mundo que quer acertar, é o professor. Se ele não está acertando, é porque ele não sabe fazer diferente. Então, assim, quando o professor ou o supervisor, né, as pessoas da escola, conhecem a educação sistêmica, eles gostam muito, porque, na verdade, ela traz uma leveza na vida. Eu fico no meu lugar, eu incluo todos que pertencem, eu equilibro nas minhas relações. Então, a aceitação das pessoas é muito grande. E quando elas podem ter acesso e quando elas têm acesso, né? Eu não encontrei ainda nenhuma resistência de nenhuma pessoa que fala, eu não gosto disso, eu não gostei, não quero continuar. Normalmente o que a gente encontra são pessoas entusiasmadas em chegar segunda-feira para colocar em prática aquilo que elas aprenderam
na vida delas mesmo, para as crianças na sala de aula. Isso aconteceu comigo. A cada final de semana que eu passava por um workshop, eu queria chegar na escola e experimentar e fazer valer a pena aquilo que eu aprendi ali, que eu quis levar para as crianças, e depois como supervisora, e depois como diretora, etc. Então, assim, porque a educação sistêmica, o que a gente vive com a observância dessas 3 leis, é muito prático. Não é uma coisa assim que a gente tira só dos livros, ela é uma coisa que realmente é possível fazer no dia a dia, ajudar a criança a incluir o pai, ajudar a criança a entender que ela é pequena e os pais são grandes, porque eles vieram primeiro, né? Então, assim, por exemplo, eu vou te contar uma vez, quando eu aprendi isso, que assim, na ordem, quando eu entendi a educação sistêmica, quando eu comecei a ver as leis do relacionamento, eu entendi que a gente tinha que reverenciar os nossos pais, porque eles vieram antes e porque eles nos deram a vida, e isso era importante, o fato de eu estar aqui. Mas naquela época, 2000, hein? 2001, 2002, eu entendi que essa reverência era ficar de joelho, por exemplo, né? Fazer uma reverência, talvez pela minha visão tão holística, e às vezes isso acontecia em algumas representações. E foi muito interessante, e aí a gente tomar a bênção dos pais. Como Minas tem muito isso, é mineiro também, no interior tem mais. Aí eu falei para o meu pai assim, papai, eu fiquei sabendo que para a gente ser feliz, a gente tem que tomar a bênção dos pais. Aí ele pegou e falou assim, por isso não, Deus te abençoa, né? Tipo, vai ser feliz. Falei, não, não é assim não. Tem que ser assim, de joelho, né? A gente tem que fazer. Aí ele pôs a mão na cabeça e falou, minha filha, você ficou doida? Para que isso? Não existe isso. Aí eu disse para ele, por que? O senhor está com medo? Olha a arrogância da bonita. Por que o senhor está com medo? Aí ele disse, de jeito nenhum, pode ajoelhar aí que eu te abençoo agora. E aí eu falei, não, também não é assim não, tem que ter assim, né? Aí quem ficou na situação de vergonha, de medo, fui eu. Porque, na verdade, ali eu quis ser pequena diante dele, da boca para fora, né? E aí, como eu já tinha feito, queria ser feliz, eu criei toda uma estrutura para poder tomar a bênção dele da minha mãe. Pus uma cadeira, uma almofada, um lugar para eu ajoelhar, uma almofada, 2 cadeiras e tudo. Levei meus filhos, meus sobrinhos que na época moravam próximos aqui. E aí nós fomos em fila tomar a bênção, eu do meu pai e da minha mãe e eles dos avós. Foi muito interessante essa experiência, porque quando o papai foi me pôr a bênção, ele bateu assim na minha cabeça, bem forte, Deus te abençoe. Eu falei, entendi, a gente perde a memória com essas pancadas, né? Tipo assim. E aí recebi a bênção dele. Aí quando passaram as crianças, aí minha filha passou e também queria abençoar os sobrinhos, os primos. Eu falei, não, não é assim não, você tem que crescer para você poder abençoar. E naquele momento eu comecei a perceber como que é fácil sair da ordem, né? Do lugar de sermos pequenos. Aí eu compreendi naquele momento, naquele movimento, que o fato de nós, de verdade, no coração, na postura sistêmica que é aqui, ver a grandeza dos nossos pais, nos dá uma firmeza para que nós possamos, nos dá força e raiz para que nós possamos seguir bem. E essa é uma coisa que a gente não está vendo na escola. Muitas crianças, elas aprendem a ter muitas críticas com relação a um dos pais, né? O pai ou a mãe. Muitas crianças, elas são criadas com avós como sendo irmãs dos pais. Então, isso tira a criança muito do lugar e ela perde força e aí ela fica arrogante. Aí ela fica maior, né? Por exemplo, nesse momento da pandemia, eu vi muitas crianças, porque eu trabalho no projeto social e a gente dá o atendimento remoto às crianças, em que elas estão demandando aos pais o que elas vão fazer, se elas vão fazer, né? E muitas vezes, por causa da tecnologia, né, os pais se sentem um pouco menores, né, do que a criança que conhece a tecnologia, entre aspas. E isso faz com que a criança saia do lugar e aí ela fique maior do que os seus próprios pais, e isso tem um efeito
desastroso na vida da criança. Eu costumo perguntar à criança, quando eu vejo ela fazer um movimento desse: quantos anos você tinha quando seu pai nasceu? Você acredita que elas fazem conta? Fica fazendo assim. Aí começa a fazer conta, né? Aí eu falo para elas: eu tinha 8 anos. Quando seu pai nasceu, você tinha 8 anos? Aí elas: então, bom, quando seu pai nasceu, né? Você nem existia. Então, assim, ele tem uma Agora, né? história. Ele tem uma história e tudo, e você deve a respeito a essa história. Então, assim, é muito, muito oportuno levar esse conhecimento para a sala de aula, voltando na sua pergunta, e isso faz com que o professor também encontre o seu lugar de complementar a família, onde ele pode estender a mão para a família e, sabe, ajudar e complementar. E saber que a família da criança, do jeito que é certa para ela. E a criança, mesmo que ela fala que não gosta, ela ama os pais. Ela quer que os pais sejam respeitados, mesmo porque ela é o pai e a mãe dela andando. E quando isso não acontece, a criança se torna muito agressiva, e não desenvolve tanto assim. Isso é lindo, viu? É lindo esse aprendizado, né? Eu tô assim, de boca aberta. Me diga, Roseli, e as famílias? Nós temos um movimento que chama Escola das Famílias, que a gente fundou há 1 ano e meio atrás. São, assim, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos que vão às escolas. Tanto é que, por causa dele, aí o Rongno me chamou para conversar e me apresentou educação sistêmica. Que lindo, Aí Rong. eu fui lá naquele workshop que você deu no hotel aqui em São Francisco e saí de lá animadaço, assim, falei, poxa, é isso, né, que estava faltando para minha carreira, não é? Que algumas coisas a gente tenta fazer intuitivo. E você fez uma dinâmica lá muito legal. Você colocou uma pessoa para conversar com a outra e depois trocava. E uma coisa que ficou gravada na minha cabeça foi que a gente não podia olhar para você, a gente tinha que olhar para o outro mesmo, né? E aí, menino, você sabe que eu saí que nem aqueles meninos levados? Eu fui dar uma palestra depois num espaço e coloquei o nativo digital para conversar com o imigrante. O imigrante é o pai, porque a criança hoje domina muito mais a tecnologia do que o pai, né? E o nativo digital é a criança. Depois a gente trocou de papel. Menina, eu ficava lembrando de você, Roseli, o tempo todo com aquela dinâmica. E aí, como é que a família fica com a educação sistêmica? Você deve ter algumas histórias assim que a família. Porque tem família que pode ficar brava, né? No início, Sim. porque vai mexer em algumas estruturas, pelo que eu estou percebendo, pertencimento, primeiro pilar, e ordem, segundo pilar, e se não a família não tiver ordem? Assim, Aí, é a assim, ordem dela ou tem uma ordem perfeita? A minha dúvida é essa. E aí, assim, na verdade, eu só para lembrar aí de pôr a pessoa na frente, dentro do trabalho com educação sistêmica, a gente usa como didática, né, um recurso didático, que são as representações, né? E aí, às vezes, eu não sei se foi esse, não me lembro exatamente, mas quando nós nos colocamos diante dos nossos pais e fala para ele: você não é bom o bastante, eu não quero ser sua filha, você não é, né? A gente coloca isso e depois troca. A criança, o filho, ela vai para o lugar do pai e ouve isso do pai. E aí ela sente aquilo que o pai realmente sente. As famílias, Foi essa. ela é Foi essa. fundamental para a escola, né? Sem a família, nós não temos escola. E a escola é o primeiro lugar público que a criança vai sozinha. Então, assim, existe um complemento. Agora, quando a gente vai falar da família, assim, dentro da escola, nesse movimento, nós aqui estamos falando, assim, da forma natural como a gente chegou, né, no mundo. Assim. Então, precisa ter um homem e uma mulher. E esse homem é o seu pai, e essa mulher é sua mãe. E muitas vezes isso é segredo, as pessoas não querem. Então, assim, um caso que sempre é um caso clássico, de que já virou, né, um caso clássico para mim, que é quando eu encontrei uma criança e eu
estava dando uma aula sobre essa inclusão do pertencimento e falei para as crianças que era uma vez uma criança que cresceu um menino, uma menina, virou um homem, uma mulher, e eles um dia se encontraram e assim ficaram muito juntinho. E aí eu conto toda uma história, tá lá no curso, contei bonitinho lá no curso. E aí, Sim. quando eles encontraram, aí essa mulher depois, eu não sei se eles ficaram juntos, se não ficaram, eu sei que essa mulher começou a ficar com a barriga grande, e ela achou aquilo estranho, foi ao médico, e chegou lá, o médico falou para ela, você está grávida. Aí ela lembrou imediatamente daquele encontro que ela teve com aquele homem. Se ele estava com ela ou não, ela lembrou. E aí, eu não sei por que ela seguiu, né, com aquela, eu não sei se ela ficou alegre, se ela ficou triste, eu sei que depois de um tempo, que a barriga dela estava para mais de metro, que exagero, né? A barriga dela estava grande, ela deu à luz a um bebê, né? E aí eu conto essa história para as crianças e falo para elas, e esse, quem é esse bebê? Aí eles falam que são, por exemplo, o filho da Branca de Neve, né? Às vezes ele fala, é você, Roseli, até que a gente chega na conclusão de que aquele bebê é cada um, sou eu? Sou eu? Sim, é você. E todos nós, né, viemos dessa união. Mas o que eu quero contar para vocês é que aí eu falei isso para as crianças e fiz uma misturinha do café com leite, né? Representando que o café era o pai, no meu caso era isso, porque meu pai é negro, minha mãe é branca. Então eu fiz essa misturinha do café com leite que dava uma terceira coisa. E aí eu fazia com eles um desafio, né? Vamos separar agora, eu quero que vocês tirem desse café com leite só o café e voltem ele para o copo. Ou só o leite e voltem ele para o copo. E aí, né, não é possível fazer isso. Aí eu falo para eles, assim somos nós. Não é possível tirar o nosso papai de nós e nossa mamãe de nós. Nós somos compostos assim. Aí dei lá a dinâmica para eles colorindo o papai e a mamãe, que a gente coloca na sala de aula para ficar no movimento de tomar eles de forma mais concreta, né? E aí e uma criança falou comigo assim, Roseli, você falou que a gente não pode mentir. Eu falei para ele, não, poder pode. Né? Só que é ruim, porque você tem que ficar sempre lembrando da última mentira que você contou para continuar contando a mentira. Então cansa. Aí ele falou comigo assim, então você vai ficar muito cansada. Eu falei, eu? Por quê? Ele falou, porque você está falando uma mentira. Eu não tenho pai. A minha mãe nunca namorou. Aí eu pensei, né? Só Deus, né, Paulo? Aí falei para ele, olha... Aí eu falei para ele, olha, a mamãe pode até não gostar de falar disso. E aí tá tudo certo. Mas não tem jeito. Se você está aqui diante da Roseli, é porque um dia a sua mamãe encontrou com seu papai. Mesmo que pouquinho. Aí ele voltou para a cadeira para colorir, para fazer atividade de arte. E aí passou um pouquinho, ele voltou e falou comigo assim, ô Roseli, a minha mãe sabe disso? Aí eu, né, naquela época a gente fazia pergunta para as crianças, eu perguntei para ele, o que você acha? Ele falou, eu tô achando que ela sabe. Tô achando que ela sabe. Eu falei, possivelmente ela sabe mesmo. Aí ele voltou para a cadeira, e no terceiro momento ele voltou e falou comigo assim, Roseli, eu posso contar para minha mãe que agora eu sei que eu tenho um papai? Aí eu falei para ele, o que você acha? Ele falou, acho que ela vai me bater. Eu falei, você quer apanhar? Ele falou, não. Eu falei, então não conta. Só para ganhar um tempo. Mas impossível, né, não contar isso. E aí aquele dia ele foi o primeiro a sair da sala e eu fui a última. Porque, ele foi correndo para falar disso, né? E no dia eu passei na secretaria, avisei a diretora, falei, eu dei uma aula aí, pode ser que venha alguma mãe, né? E aí aconteceu isso que você falou. Uma mãe muito nervosa, muito atacada, nervosa, brigando comigo. Quem é de escola aí sabe quando rola uma briga na escola, assim, que pai vai denunciar a professora. E aí, naquele movimento todo, eu tive a oportunidade, depois de, né? Você falou que meu filho tem pai, não sei o quê, aquela coisa toda. Ele não tem pai. E aí eu falei, mas você está acreditando nisso também? Enfim, no final,
Eu pedi, ela falou muito, justificou que ele não tinha, que ela era o pai e a mãe dele. Aí eu fiz um exercício simples com ela de dizer para ela o seguinte: essa criança devia ter uns 8 anos. Aí eu falei para ela: imagina que há 10 anos atrás, esse bandido aí, porque o homem, o pai era um bandido, ele desce, né, uma rotatória que tinha na minha cidade na época e bate com a cabeça no meio-fio e morreu. Aí ela falou assim: até que enfim saiu uma coisa boa dessa boca suja sua. Aí eu falei para ela: há 10 anos atrás. Ela falou: o que que tem? Aí eu falei para ela: quantos anos tem seu filho? Aí ela disse: 8. Aí foi que ela se deu conta de que aquele encontro foi fundamental para que ela tivesse aquela criança de 8 anos. E aí eu tive a oportunidade de dizer para ela: eu não estou aqui querendo falar para você reconciliar com esse homem, nem ir atrás dele, mas pelo menos ter um respeito ou olhar para a grandeza que ele foi por te tomar como mulher e juntos vocês gerarem essa vida. Então, assim, sempre, todas as vezes que eu encontrei alguma família que recusa falar sobre isso, eu digo para eles exatamente a mesma coisa, sabe? Assim, às vezes o pai ou a mãe ou um deles não estavam livres por causa das coisas da família, do sistema familiar deles, para cuidar daquela criança. Mas se essa criança está viva, é porque eles estiveram juntos um dia e a mãe, especialmente a mãe, deixou a criança nascer. Então, aí sempre nesse movimento, o Paulo, acredito que vocês que estão aí, as mães, elas ficam, assim, elas sentem a grandeza desse encontro, né? E toma isso. E mesmo sendo crianças, às vezes, que vêm de adoção, né? Muitas vezes o pai adotivo, quando a gente fala do pai, porque aqui nós estamos falando do pai biológico, eles não, não, mas eu não quero, né? Mas assim, você tem contato com ele porque essa mãe desistiu de cuidar dessa criança. Respeito. Nossa, o pessoal está falando aqui. Essa... O pessoal está falando aqui, maravilhoso, que lição de vida, depoimento lindo, né? Roseli, a gente aprende tanto com educação sistêmica. Eu saí aquela noite lá, assim, tipo, eu tenho que falar de novo com essa pessoa, vou fazer esse curso, sabe? Porque a gente enquanto educador vai vendo acontecer em nossa volta, né? Muitos casos, muitas situações assim, e uma evidência é que está todo mundo querendo buscar felicidade. Né? E só que às vezes, assim, por exemplo, essa criança, eu entendo, porque é um pouco a minha experiência. A minha mãe deixava meu pai de molho, né? Meu pai morreu ano passado, né? E ela demorou 36 anos para falar o nome completo dele. Né? Lógico que eu fui muito feliz, porque eu te falo, eu fui o órfão que teve mais pai que alguém possa ter. Né? Para as pessoas que cuidaram de mim. Então eu ganhei Sim. muito na vida. O movimento Educação ao Alvo é fruto de um desses pais aí que eu ganhei pela vida fora. Mas assim, e o estudante, esse aí fica incomodado, mas você deve ter história, ficou incomodado no início, mas depois ele foi fazendo o percurso dele e chegou, né? Às Uma coisa vezes... que eu percebi na sua prática foi assim, a pedagogia da pergunta de Paulo Freire. Eu não sei se faz sentido, mas é a arte também de Sócrates de perguntar, né? Que ele falava que a maiêutica, né? Aí o parto das ideias, a pessoa mesma acaba se parindo. Não sei se eu estou exagerando, mas é o que eu entendi, porque eu Deu sou uma filósofo. falha aqui na minha com você. Só um E minutinho que travou.
Peraí, só um minutinho. A mamãe tá me ligando, liga para ela. Aí, pronto. Aí a gente estava falando, desculpa. E aí, eu percebi, eu por exemplo, percebi na sua prática. Quando a criança, ou a criança de 0 a 100 anos, seja adulto, né? Quando ela fala comigo isso, mas isso aí, dona, tem dó, meu pai é um bandido, não quer saber, eu não tenho pai. Às vezes ela faz isso, né? Ele me bateu, e às vezes tem experiências de vidas da criança e a gente tem que considerar que foram dolorosas com o homem, né? Com o pai mesmo, ou com a mãe. Então aí faz com eles aquele exercício, né? Que eu acho que eu fiz com você. Você coloca de um lado aquilo de ruim que é o seu pai, como se fosse uma balança, né? E do outro lado, aquilo de ruim que ele fez com você. E do outro lado, coloca a vida, né? Então, a gente faz um contrabalançar, assim, qual que vale mais? E, às vezes, o adolescente ou o jovem fala, claro que foi a surra que ele me deu, ou o abuso, ou as coisas ruins que ele fez, o abandono. Aí eu falo com ele, então tira a vida e fica com isso, né? Então, assim, não sobra nada. Não tem, né? Nem não existe. Então, assim, mesmo que foi difícil, e eu respeito, e eu considero a sua dor, mas ainda assim só foi possível porque ele existe, você está vivo. Então, nesses casos, quando a criança rejeita muito, a gente leva ela a compreender que concordar com a mãe, com o pai, do jeito que é um jeito para ela poder seguir feliz na vida inteira. E mostrando para ela que o pai e a mãe fazem o que fazem, não é porque eles são ruins. E aqui tem uma coisa muito bonita, porque assim, as pessoas elas fazem o que fazem porque é só aquilo que elas sabem fazer naquele momento. Entendeu? Muitas vezes elas não estão livres. Por exemplo, eu tenho história de crianças que o pai nem sabia que era o pai, né? Tem histórias de crianças assim que às vezes a mãe nem conta, né? Que é. E aí, mas às vezes conta e já conta falando do homem, né? Esquece que aí a criança mistura isso tudo e ela toma aquilo como uma coisa real. Porém, acontece uma coisa muito importante. Ela precisa esconder da mãe que ela ama o pai. E isso não deixa ela livre para ela aprender na escola. Porque isso gasta muita coisa. Ela tem que estar sempre escondendo depois para a mãe que ela ama o pai. Aí a criança fica num movimento muito dividida dentro desse processo de pertencimento. Né? Então, quando ela pode ser livre para gostar dos dois, para amar os dois, para ser os dois inteiros, independente da confusão do homem e da mulher, aí a criança segue, ela fica mais viva, né? Mais livre. Isso independe da classe social, independe se é escola pública, se é escola particular, se é criança de 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Né? Sempre é tempo de integrar tudo aquilo que nos compõe. Né? Eu não sei se foi isso que você me perguntou, porque a minha internet falhou aqui. E depois eu vi uma coisa assim, que eu percebi que você vai conduzindo o processo, talvez o educador sistêmico é assim, com perguntas. Perguntas, né? Ah, tá. Tipo Paulo Freire, a pedagogia da pergunta, e o Sócrates, que ele não dava respostas, ele jogava para a pessoa pensar. E eu gosto muito de sócio-interacionismo e metodologia ativa, sabe, Roseli? Uhum. Porque eu já fui um professor, os primeiros, vamos falar, os 7 anos, que eu era o centro da aula. Eu queria dar minha aula, queria, né, entregar o conteúdo. Até que um dia eu pensei assim, mas será que eles estão entendendo? E aí, quando eu fui checar aquela belíssima aula que eu preparei, talvez não fazia muito sentido. Eu comecei a mudar a prática, fazendo perguntas para eles, né? E depois que eu comecei a estudar Sócrates e Paulo Freire mais, assim, porque depois que eu formei em História, eu resolvi fazer uma pós em Educação. Por quê? Eu vi as pedagogas falando umas coisas de Vygotsky, Piaget, desacomoda, equilibra.
Aí eu resolvi falar, eu tenho que aprender isso. Eu acho que está faltando isso na minha vida. E aí, eu vendo você falar, eu comparei com Paulo Freire. Tem Ó. alguma ligação? Não, na verdade, assim, as perguntas, nem sei, Deus do céu, Paulo Freire me comparar, o meu queridaço, né? Mas, na verdade, o fato de nós perguntarmos é deixar que a própria pessoa construa o seu conhecimento. E aí essas perguntas vai ajudando a criança, ou o aluno, o estudante, a ele mesmo construir o próprio conhecimento, e aí nós não damos pronto, porque se dá pronto, ele nem gasta mais, né? Para guardar, para pensar. E eu gosto muito mesmo, né? Você falou isso aí agora, você estava falando, eu estava lembrando, é verdade, de ajudar as pessoas a ouvir o que elas estão respondendo, a prestar atenção naquilo que elas estão fazendo, e o resultado disso é uma construção de um conhecimento cada vez mais prático, mais forte, né? Mas dentro dessa questão da educação sistêmica, o que a gente traz muito, Paulo, nas perguntas e no trabalho como um todo, é uma postura, né? Que a gente chama de... a Wilma gosta muito de dizer que é uma postura de bambu oco, onde eu não tenho nenhuma intenção, nenhum julgamento, eu não tenho... eu estou assim aberta para o novo, né? Eu estou livre para estar naquele movimento. Então, dentro dessa postura, quando o professor, o educador, ele chega dentro do trabalho que ele vai fazer, na postura de não julgar se a criança sabe ou não sabe a resposta, se ela está ou não está fazendo hora com você, se ela entra naquela postura de dizer, eu sou o seu professor, eu tenho algo para te oferecer, e você tem capacidade de aprender, né? Sem pensar, mas esse é aquele menino do ano passado. Não, esse menino é o que está aqui diante de mim hoje, aqui agora. Eu tenho algo para te oferecer e nós vamos seguir crescendo junto, fazendo valer a pena, né? Esse movimento todo. Então, assim, essa dinâmica das perguntas, ela assim, acho que quase todo professor faz isso, Paulo, o tempo inteiro. Porque, vou te contar um caso que aconteceu outro dia. A mãe estava assistindo aula do professor, aula remota, tá? Uhum. Nem vou falar os nomes não, senão é um problema. A mãe está assistindo a aula. A mãe está assistindo a aula do aluno e aí a professora só deu 20 minutos de aula e deixou uma tarefa. Aí ela falou comigo, tá vendo? Eu pago por 50 minutos e ela só deu 20. E eu falei, e quanto tempo será que ela preparou? Né? Porque aí tem o inconsciente que a pessoa não enxerga. Roseli, nós estamos chegando no finalzinho. Eu queria, que aí nós vamos deixar um gosto de quero mais na turma. Porque está faltando um pilar, né? Que foi pertencimento e ordem. O outro é quinta-feira que vem. Mas o ordem ainda tem muito para falar. Então, é por isso. E aí, eu quero te agradecer, ver se tem alguma publicação aí da editora Atma que vocês estão indicando. A Zaira pode colocar o endereço do curso, né? O que a gente pode, para terminar, uma mensagem final? O IDESV Provisoriamente. dentro do IDESV tem várias formações, né? E aí ele lançou um livro chama Inteligência Sistêmica, super bacana. E lá fala sobre o direito sistêmico, a saúde sistêmica, e lá tem um capítulo da educação sistêmica, super do bem. Né? Tem esse registro, tem um outro livro também que eu escrevi junto com a Wilma, que é A Fonte e o Buraquinho Exigente, que é uma historinha de criança, entre aspas, que fala da importância de nós tomarmos o nosso pai e a nossa mãe do jeito que eles vêm, do jeito que é, sem exigir que a água seja muito limpa, né? E essa história é bonita. Sistêmica que está na Amazon, né? Eu vi lá. Tá, e esse também, da Fonte Buraquinho Exigente, está lá. E a editora Atma tem vários livros, né? Publicados, aliás, acho que é a que mais tem, né? Traduzidos
sobre educação, sobre a constelações familiares mesmo, a visão sistêmica, a inteligência sistêmica. Só relembrando o pessoal que está nos assistindo agora, que esse vídeo também vai para o YouTube e a gente vai colocar no Facebook e eu vou te mandar aí. Porque quem não pôde assistir a primeira, aí vocês podem reproduzir. O canal chama O que as escolas podem aprender, que é o meu livro. Meu livro que eu lancei em dezembro. Na verdade, estou lançando 3. Esse chama o BNCC no chão da sala de aula. Com exercícios práticos, viu? E metodologias ativas. Então, essa nossa parceria aí é para falar disso. E eu estou muito curioso para quinta-feira que vem a gente falar de ordem, que falta, pertencimento, ordem e falta mais um pilar. Então, quem não pegou, pega lá nos canais. E eu queria que você se despedisse nessa quinta para nós, dessa maneira iluminada aí. Eu quero muito te agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui falando. Vi algumas alunas, vi colegas de trabalho aí passando rapidamente aqui. E eu estou disponível, e não sei se você tem essa prática, mas se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta e quiser me mandar ou mandar para você para a gente responder na quinta-feira que vem, também estou aberta para responder. E falar mesmo do curso, que agora é online, né? Tem aí seus livros também, acredito que são, né, para a gente poder estar crescendo, usar esse momento da nossa vida para que nós possamos também desenvolver em todos os aspectos. E a educação sistêmica é uma ferramenta muito, muito leve e muito importante para nós no dia a dia da escola. Tá bom? Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigada a Zaire, obrigada às meninas que estão aí, os rapazes. Gente, avalia para nós aí, ó, tem coraçãozinho subindo aí que tá uma beleza. Você tá uma cardiologia. Aqui, pessoal, hoje foi uma introdução. A gente começa na semana que vem com perguntas que vocês trouxerem. Cada um de nós vai levar para casa um para casa. Trazer mais 2 pessoas para a nossa live da quinta-feira que vem, dia 9. Tá? Quem acha que esse desafio é possível, manda o coraçãozinho aí até acabar o mundo. Tá bom? Roseli, muito obrigado. Foi uma honra mesmo. Eu estou muito feliz, vou dormir bem satisfeito. Com tudo, com toda essa doçura que você passa e a competência do conteúdo. Muito obrigado. Obrigada a você também. Então nós encontramos quinta-feira. Com todos, quinta-feira, dia 9. Vai bombar. E dia 7 nós temos encontro com o Dr. Décio, com o Décio, para o pessoal não esquecer, hein? Outro encontro falando da chefia aí. Sim, o Décio foi com quem eu aprendi tudo também. Tudo de bom. Tá bom. Tchau. Gente, os endereços estão aí. Tchauzão. Obrigado. Com Deus, Roseli. Boa noite. Deus também. Boa noite.